Olá, crianças! Eu sou o professor Carlos Lima e estou aqui com vocês novamente para mais uma das nossas aulas que estão sendo bem legais. Não é verdade? Fala aí comigo! Hoje nós vamos estudar sobre um texto muito legal, um texto que todo mundo gosta. Quem gosta de animal aí? Todo mundo gritou, né? Quem gosta de ler histórias que tem ação, que tenha movimento? Isso! Todo mundo gosta, não é verdade? Vamos olhar aqui, observe aí a imagem na sua telinha. Ó. O gênero fábula. Ah, fábula, olha aqui pra mim, ó. É um gênero que eu conheço, professor. Eu já ouvi falar em fábula na escola. A professora já leu um texto que falava que era uma fábula. Mas você sabe? Você tem noção? Você sabe de fato o que é uma fábula? Vamos aprender hoje um pouco sobre fábula. Ó, que tal aprendermos o que é uma fábula? Vamos lá? Vamos aprender o que é uma fábula? De fato, é um também dos nossos gêneros, né? Que nós estudamos. Nós estudamos alguns gêneros e esse é mais um. Fábula. Ó, vamos ler aí comigo na sua telinha. A definição. Quando fala definição, é o que é, de fato, uma fábula. A fábula é uma pequena narrativa. Serve para ilustrar algum vício ou alguma virtude e termina com uma lição de moral. A grande maioria das fábulas retratam personagens como animais ou criaturas imaginárias que representam os traços de caráter negativos e positivos dos seres humanos. Por que é uma narrativa? Primeiro porque é narrado, né? Olha aqui para mim bem direitinho, ó. Primeiro é uma narrativa porque é um texto narrado. Geralmente nesse texto temos o narrador. Nem sempre o narrador do texto ele está como personagem. Mas às vezes o narrador ele também faz parte da história. Ele está dentro da história e ele conta essa história e também representa um personagem dentro da história. A grande maioria das fábulas, né, retratam animais. Esses animais eles têm atitudes de quê? Eles são atitudes normais de um animalzinho? Não. Os animais, dentro da fábula, eles possuem atitudes humanas, eles pensam, eles arquitetam, eles constroem, eles têm uma inteligência como a dos humanos. Só que eles são o quê? Animais e também criaturas imaginárias, criaturas criadas, criaturas que não existem e eles fazem parte também das fábulas. Eles ressaltam também pontos negativos, como a maldade, a esperteza, o engano e também pontos positivos, que a esperteza você pode usar tanto para o lado negativo como para o lado positivo. Ok, crianças? A simbologia. Cada animal na fábula simboliza algum aspecto ou qualidade. Como vocês estão vendo aí na imagem de vocês, aspecto ou qualidade do homem. No caso aqui, nós temos o quê? O leão. Ele sempre nas fábulas, ele simboliza a força. Olha aqui para mim. Você imaginaria um leão sem força? Não, né? Quando nós vemos um leão, enxergamos o leão, a gente já imagina ele como o quê? Como o rei da selva, como forte. Então, todas as vezes que tem, quase praticamente todas as vezes que tem leão nas fábulas, está representando a força, ok? A astúcia. O que é astúcia? É aquele meio de se sair das coisas, é uma esperteza mais aguçada. Então, sempre que fala de astúcia, de esperteza, às vezes essa esperteza vem com um pouco de engano para enganar os outros personagens, nós falamos de quem? Isso, da raposa. Quando fala assim, o fulano é esperto como uma raposa. O fulano, ele sabe enganar todo mundo igual uma raposa, porque a raposa tem essa fama. Porque dentro das nossas fábulas, ela também
gosta de enganar os outros personagens. E esse daqui, como vocês estão vendo aí nas imagens de vocês, ó, observa aí comigo, simboliza o trabalho. Quem simboliza o trabalho? Isso mesmo, as nossas formigas, né? Ela sempre que é citada em algum texto, seja qual for, mas principalmente nas fábulas, ela simboliza o quê? Simboliza o trabalho, o trabalhador, aquela que faz, que constrói, organização. Então, nós sempre usamos o exemplo das formigas, não é verdade? Olha aqui alguns outros, ó. Observem nas imagens, dragões, a garça, né? A águia. A águia é um animal, ó. É a águia misturada com um tigre, né? Com asas e tudo. Ela está ela é um bicho que é um bicho que não existe, mas que muitas vezes faz parte de algumas fábulas, porque existem vários tipos de fábulas. E outra situação, ó, nem sempre, preste atenção, ó, nem sempre a fábula vem com a moral bem divididinha. Às vezes você tem que entender nas entrelinhas, entender dentro do texto o que ela vem nos ensinar. E sempre ela traz um ensinamento importante para a nossa vida. Que às vezes, como é com animais, você lê de forma mais leve, você aprende de forma mais leve. Os animais eles falam? Não. Os animais eles fazem aquilo que está na fábula? Não. Mas é o que? Uma representação do leão com a força, da astúcia e de várias situações e de vários sentimentos que a gente pode expressar através de um animal. Por exemplo, quando nós colocamos a coruja é o símbolo do quê? Da sabedoria, né? Da inteligência. Então os animais eles são simbólicos também dentro de quê? Dentro das fábulas. Quem as escreveu? Olha aí as imagens, ó. Eita, professor, isso aí é antigo, hein? Quem as escreveu? As primeiras fábulas. Ó, foi o Esopo, o Fedro e o La Fontaine. Esses aqui foram os percussores, né, que iniciaram, que trouxeram as fábulas. Só que hoje, olha aqui para mim, ó, muitas das fábulas deles, que começaram, são recontadas, são refeitas, né, feitas novamente do jeito de cada autor. Eles recontam as fábulas da forma deles. Por isso que você vê, às vezes, a mesma fábula, o mesmo título de fábula, com vários significados. O autor, às vezes, tira uma coisa, coloca outra. Ele muda algumas situações dentro da sua história, ok? Mas quem começou tudo foram eles, o Esopo, o Fedro e o La Fontaine. Agora, eu quero que vocês prestem bem atenção comigo. Nós vamos fazer a leitura de uma fábula. E vocês prestem bastante atenção porque ela é bem explicativa, ela é bem legal, um texto que não é muito longo e vocês vão gostar bastante. Observe aí comigo na sua imagem. Eu vou ler e vocês vão acompanhando comigo a leitura na telinha, ok? A reunião dos ratos. Uma vez, os ratos que viviam com medo de um gato resolveram fazer uma reunião para encontrar um jeito de acabar aquele eterno transtorno. Muitos planos foram discutidos e abandonados. No fim, um rato jovem levantou-se e deu a ideia de pendurar uma sineta no pescoço do gato. Assim, sempre que o gato chegasse perto, eles ouviriam a sineta e poderiam fugir correndo. Continua a leitura comigo. Todo mundo bateu palmas. O problema estava resolvido. Vendo aquilo, um rato velho que tinha ficado o tempo todo calado levantou-se do seu canto. O rato falou que o plano era muito inteligente e que com toda certeza as preocupações deles tinham chegado ao fim. Só faltava uma coisa. Quem ia pendurar a sineta no pescoço do gato? Moral.
Inventar é uma coisa, fazer é outra. O autor é o Esopo. Vocês observaram? Olha aqui para mim, observa aqui. Observaram como é que é a situação? Quando você dá uma solução para um problema, às vezes é tão fácil, né? Ah, isso aqui eu resolveria rapidinho. O meu colega está com dificuldade lá na atividade, eu resolvo rapidinho. Mas na hora de nós fazermos, a gente vai sentir também as dificuldades. Então aqui é muito fácil, né? Todo mundo ali pensando e tal, vamos colocar o sino no pescoço do gato. Aí quando ele estiver chegando, a sineta no pescoço do gato, que a sineta é como se fosse um cordãozinho, é um cordãozinho com um sininho. Aí quando eu escutasse o sininho, eles iam correr, porque sabiam que o gato, né? Sabia que o gato estava vindo. Só que é muito legal a história, muito tudo e maravilhosamente. Só que eles tinham que decidir uma situação bem forte, né? Uma situação principal. Quem iria colocar a sineta no bendito gato? Ia ficar difícil, né? E aqui outra lição que eu aprendi nessa fábula, sabe o quê? É que a gente sempre deve escutar os mais velhos. Os ratos jovens estavam todos eufóricos e querendo resolver a situação. Só que eles não pensaram nos detalhes. E às vezes você está aí eufórico, fazendo mil e uma coisa, falando, criando, dizendo que vai fazer, e a sua mãe fala algo para você, e você precisa o quê? Pensar. A fábula é legal para que nós pensamos, para que nós venhamos pensar nas nossas atitudes. Somente o mais velho que levantou ali, ele prestou atenção e disse, não, tem os detalhes. Não é verdade? Então, inventar é uma coisa, fazer é outra. Quando a gente fala, quando a gente dá o problema, a gente precisa o quê? Dar a solução e meios para que aquilo se resolva. Ok, crianças? Nós vamos iniciar aqui o nosso estudo do texto. Ok? Vamos estudar um pouquinho sobre esse texto. Vamos agora estudar um pouco sobre o texto. Acompanhe aí comigo na sua telinha. Qual o assunto principal do texto? Esperteza? Teve alguém esperto? Uma casa velha. O texto falava justamente de uma casa velha. Um gato poeta. Ou medo. Quem falou esperteza? Eu ouvi. Estou vendo aqui. Esperteza, será? Teve um que falou isso. Será que é medo? Isso, o medo. Os ratos se reuniram porque estavam com o quê? Com medo. Então eles queriam acabar, né? Eles queriam acabar com aquele problema, aquela situação. 2. Podemos dizer que esse texto é o quê? É uma receita? Uma reportagem? Uma fábula ou um conto? Professor, essa daí tá muito fácil, né? O senhor começou a aula falando de quê? De conto. Foi? Não, comecei a aula falando de fábula. Então, podemos dizer que esse texto é uma fábula. Os ratos tinham medo de um sapo, de um rato, de um gato ou de um cachorro? Professor, eu acho que eles tinham medo do sapo. O cachorro eles também tinham medo. Mas dentro da história eles tinham medo de quê? Sim, de um gato. Eles tinham medo de um gato e eles estavam armando para quê? Para resolver esta situação. Eles estavam armando para resolver esta situação. Ok, crianças? Então pensa bem, vamos sempre aprender, buscar aprender e refletir, pensar sobre aquela situação. Tá tudo certo, crianças? Eu vou ficando por aqui, nós vamos continuar essa parte da aula depois, ok? Vocês que vão assistir essas aulas complementares, não deixe de acessar a nossa plataforma Eduque, ok? Até mais, crianças!